Voltamos com mais um bloco do Nossa Vida, Nossa História, hoje conversando com o prefeito Getúlio Cerioli. Doutor Getúlio, nós conversávamos anteriormente, no bloco anterior, sobre a questão da sua vinda para a Lagoa Vermelha, né, que se deu no ano de 1983, e o senhor iniciou seu trabalho aqui profissionalmente como engenheiro agrônomo, através do escritório da Proplanta, né? Eu me lembro muito bem que o escritório, inclusive, ficava localizado aqui na Avenida Afonso Pena, próximo ou ao lado da antiga Casa da Ousana, né? Ao lado. Ao lado, isso. Foi um período quando nós saímos, então, e viemos para a Lagoa Vermelha, praticamente nós não conhecíamos ninguém aqui, né? Sim. E eu vim com uma carta de recomendação, na época, de um amigo meu, colega de trabalho, que é veterinário da Caresc, e que é primo do doutor Oscar Mena Barreto Grau. Ah, sim. Então, lá naquela ocasião, eu vim com essa carta de recomendação para ter um contato, um primeiro contato. Certo, E, aliás, ali nasceu uma das grandes amizades minhas, né, que eu tenho até hoje, aí, que é o doutor Oscar. Dr. Oscar. Nós somos grandes amigos desde aquele momento, e a gente foi cada vez enriquecendo mais a amizade. E usei aqui a mesma estratégia da extensão rural. A extensão rural tem uma estratégia que, quando você chega no município, você procura fazer contato com as lideranças da comunidade, principalmente aquelas que estão ligadas com o meio que você trabalha. Então, na época eu vim, eu fiz uma visita para o prefeito, para os presidentes de sindicatos, presidentes das cooperativas, para produtores rurais e tal, para que a gente tenha uma identificação. Então, imediatamente as pessoas já passaram a me conhecer, né? Como chegava nos locais, era conhecido e tal. E montei um escritório, comecei a trabalhar. Inicialmente, voltei às minhas origens iniciais lá, da época de estagiário, porque daí era um trabalho como autônomo. Incorporei a parte de topografia no escritório. E aquilo foi o que me firmou nos primeiros tempos. Um fusquinha amarelo? Um Fusca amarelo. Me lembro muito bem. E aquilo, então, comecei a trabalhar. Eu tive um período ali que eu recebi um convite de um pessoal que fazia parte de um CIT. Naquela época tinha os CITs, né? 2 CITs na Lagoa Vermelha. É bom o senhor rememorar essa questão. Era o CIT 30 e o CIT 31. O CIT 31 era o CIT Capão do Iguamirim, que era um sítio que envolvia produtores aí da região aqui de Lagoa Vermelha para o sul, aí na direção da André da Rocha, Barretos, aí Turvo e André da Rocha. E o sítio 30, que pegava pessoas aqui da região de Capão Bonito, Lagoa Vermelha, Alecrim, enfim. Aí, né? Isso. E aí eu recebi um convite naquela época para mim falar alguma coisa sobre matéria orgânica para esses associados do sítio, né? Sobre a questão da matéria orgânica no solo e tal, que era uma coisa que nós trabalhávamos bastante lá em Santa Catarina. Naquela ocasião, nós foi na granja, hoje já falecido, do Edu Paim Hoffman. O Edu era do sítio 30. E nós, e lá então com um grupo de produtores, a gente almoçou, olhamos a produção toda, e eu me lembro que daqueles produtores que estavam lá, todos eles passaram a fazer a assistência técnica, os projetos comigo. Então foi uma coisa muito interessante. E aí, dali para frente, então, foi firmando, depois eu acabei fazendo sociedade. Prefeito, só para que a gente não deixe as pessoas sem esclarecimento, que eu acho que é interessante, o CIT é a nomenclatura que designava os clubes de integração e troca de experiência. Eles não tinham formatação pública nenhuma, mas eram fomentados pelo poder público para que existissem associações, grupos de produtores que trocavam experiências na época, né? Mas, por favor, então... Então, aí começou o trabalho todo, né? Certo. Então, expandi o escritório, depois eu montei, né, em outro local. Aí, em 85, o senhor culminou com criando a sua empresa mesmo, a AgroLagoa, que está até hoje aí, né? Desde 85. Então, foi criada a AgroLagoa, eu criei ela sozinho, depois tive um período que eu tive sociedade com o engenheiro César Farias, hoje faz parte aqui, é secretário da administração, secretário de Cultura, né? E então, trabalhamos um grande tempo junto, depois disso, aí acabamos dividindo
o escritório. E eu comecei, dentro desse trabalho, fazer uma coisa que eu sempre gostei, que é participar da comunidade, enfim, fazer trabalhos e tal. Daí comecei a participar de conselhos e fui presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos, depois fui do Conselho de Desenvolvimento do município, na época de implantação das áreas industriais. Esta sua vinda para cá, prefeito, coincide exatamente com um período de grande expansão da área agricultária do município, né? Ou seja, da agricultura. Foi um período em que, dos anos 80, de 85 a 90, aí houve um grande incremento na área plantada em Lagoa Vermelha, né? Eu sempre tinha, e já sabia disso, eu sabia que aqui, Lagoa Vermelha, era uma região... Tinha um potencial, né? Potencial enorme de crescimento, potencial de solo e de clima. E a gente estranhava por que tinha tão pouca lavoura na época, né? Mas foi muito rápido esse processo, né? Esse processo de expansão. Aqui tinha umas regiões aqui extraordinárias, né? Depois acabaram, algumas delas ficou para o Capão Bonito, a região da Encruzilhada, né? Uma região muito boa, do Bom Retiro, região do Boqueirão, Bom Retiro e tal, e acabaram, uma parte ficou nas divisões, ficou para Muitos Capões, outra parte ficou para Capão Bonito do Sul. Então, houve uma grande expansão. Hoje, a gente diz, eu sempre digo que nós estamos no centro da melhor região de qualidade e produtividade de grãos do estado do Rio Grande do Sul. Essa região ela melhora até Vacaria, mas é exatamente o centro aqui, né? Começa o senhor é da área técnica, mas é isso muito em cima da questão da oscilação térmica, segundo, né? A questão do clima mais frio à noite, né? Isso, então, mesmo no período de verão tem essa... Mesmo período de verão, então tem mais fotossíntese e menos respiração. Certo. Né? E a condição de solo também, né? O solo é muito bom também. Então, hoje a gente tem assim, lavouras muito tecnificadas e tal. Naquela época foi começado todo um trabalho, né? Então, é empolgante, a gente foi crescendo junto com a agricultura aqui, se firmando como profissional, né? Então, um período que houve uma grande evolução tecnológica também, né? De implementos e de insumos, né? Muita coisa nova. Quando nós começamos, direto. Né? Nós começamos numa época que a produção de 30 sacos de trigo por hectare nos rendia, né, incentivos para a extensão rural e para os escritórios de planejamento, em termos de bônus, né, em cima dos valores que nós recebíamos, né, 30 sacos. Né? Hoje nós estamos com produção de 100 e pouco. Então ali ela cresceu rapidamente, nós praticamente dobrou aquela produção que era baixa muito rápido, né, um período, aí depois ela continuou crescendo, né, durante esse período todo. E aí, então, foi um período muito bom. Né, esse período, inclusive, de incremento da agricultura também gerou, para a Lagoa Vermelha, especialmente, que houve esse grande incremento, gerou investimentos, né? Mas numa época em que o crédito rural era de custo alto, né? O custo do financiamento, de custeio, de investimento para maquinário e para correção de solo, me parece que era de 1,8%, o juro, 1,8% ao mês. Era uma coisa... Hoje as pessoas falam, né, as pessoas mais novas, principalmente, a gente às vezes se queixa muito, né, mas tem que olhar para trás, né? Nós tivemos aquela questão do plano Collor ali, né? Aquilo foi um desastre, né? Foi uma loucura, né? Inicialmente foi dormindo e acordando no outro dia, teve um incremento de 80%, depois acabou ficando 40%, e daí todo mundo acabou entrando na justiça, e aquilo se criou um problema enorme. Então se criou um endividamento enorme, né? Uma crise, né? Eu acabei fazendo um trabalho naquela época. Isso, o senhor fez parte de um grupo que eu e o doutor Oscar, né, que eu estava falando antes. Fizemos um trabalho e apresentamos para a Assembleia, para a Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, que esteve aqui em Lagoa Vermelha naquela época, mostrando essas condições, né, de gente que já tinha pago praticamente uma máquina inteira e ainda devia 2 ou 3, né, na época, máquinas e equipamento. Então,
Para quem não viveu aquela época, e hoje nós estamos num céu aberto perto daquilo, né? Então é uma coisa... Foi um período bem difícil, para os produtores aqui de Lagoa Vermelha e da região, enfim. Principalmente aqui que teve grande investimento em função de que era uma região que estava em expansão na exatamente. época. Nesse período também o senhor, em seguida, em 96, o senhor foi eleito vereador, né? O senhor entrou para a política, né? E foi eleito vereador. Daí com essas participações em conselhos e tal, que a gente se gostou, eu não tinha muita ligação com política. E aí eu tive um convite, né, para entrar na política e tal. Me candidatei a vereador e acabei me elegendo, né, bem na época, né, aquela época tinha 13 vereadores, eu entrei, fui o quinto mais votado. Sim. E aí começou uma nova fase, né, uma fase de envolvimento com o setor público, né? Com o setor público. E acabei não saindo mais, né, dali praticamente fiquei, sempre tive relação e um trabalho na Câmara, acabou me credenciando para outras coisas, então acabamos participando aí até hoje. Aí Nós vamos pedir licença para o prefeito e aos nossos telespectadores. Voltamos em seguida com mais um bloco do Nossa Vida, Nossa História.